Lohan foi o grande nome da vitória do Flamengo diante do Corinthians, mas a atuação também passou por um ajuste tático importante feito pelo técnico Tite. E nesse vídeo a gente vai dar uma olhada para alguns desses detalhes do ponto de vista de formação inicial do Flamengo e o que pode ser um passo diferente dentro dessa temporada. Bom, a gente já está com o campinho aí, as formações iniciais de Corinthians e Flamengo nesse jogo. O Flamengo veio para o confronto num 4-4-2, um sistema bem diferente daquele que o Tite vem escalando nas últimas semanas, quando habitualmente joga num 4-2-3-1, tendo ali um meia mais centralizado, né? Que pode ser o Arrascaeta, já foi o Nicolás de la Cruz em algum momento, mas o melhor rendimento do de la Cruz nessa temporada foi de fato um passinho atrás, como esse segundo volante, dessa vez numa dupla com o Alan, né? Como a gente pode ver aqui, ele jogou ao lado do Alan, com Gerson pelo lado direito, como um meia, não um ponta, um meia aberto pelo lado direito, e o Cebolinha, assim como o único ponta do time. O Lohan jogando nessa faixa mais central, numa dupla com o Pedro, mas com muita movimentação. Né? O Corinthians veio com uma linha de 5 para se defender, 3 zagueiros, e o meio-campo tinha ali 2 jogadores à frente da área, o Paulinho e o Breno Bidon, que é um garoto revelado nas categorias de base, tem ganhado espaço nessa temporada pelo Corinthians. De um lado o Wesley, do outro lado o Romero e o Garro, não como um centroavante, é claro, mas nessa posição mais centralizada e em alguns momentos mais avançado. O Flamengo se aproveitou muito de 2 espaços no campo dentro desse jogo. Nas costas desses 2 homens de meio campo, com o Lohan, em vários momentos se movimentando por aqui, e o Gerson fazendo companhia a ele com a ultrapassagem do Varela nesse corredor. O Flamengo criou muito volume nessa área do campo e ela foi fundamental para o time construir a pressão e o primeiro gol dentro do jogo também, como a gente vai exemplificar em alguns lances aqui. Bom, a gente já tem alguns lances da partida exatamente para mostrar esses exemplos aí de como o Flamengo transitou seu jogo nessa faixa central, com o Lohan e o Gerson muito próximos, e usou o corredor direito para conseguir criar volume e oportunidades em cima do Corinthians. Aí um desenho inicial, né, daquela dinâmica que eu disse, Gerson saindo do lado direito para dentro, mais próximo do Lohan, e o Varela passando com essa ideia de ocupar bastante esse corredor atrás dos 2 volantes do Corinthians. Aí você vê, né, a jogada que vai se desenvolver justamente nesse aspecto. Gerson por dentro, Lohan uma dupla com o Pedro, mas transitando bastante, e o Varela passando. Como o Corinthians se defendia com uma linha de 5, 3 zagueiros, o Flamengo precisava ter volume dentro da área, precisava pesar a área do Corinthians, entre aspas, em vários momentos. Ter vários jogadores para infiltrar num cruzamento, num passe que viesse de trás. Então o Lohan também tinha essa dupla função, né, de ser um cara para ajudar na criação das jogadas, na movimentação da bola, mas também de se aproximar à área, de oferecer profundidade, empurrar a linha defensiva para trás. E o Gerson foi muito importante nesse sentido também. O Gerson fez um grande jogo pelo Flamengo contra o Corinthians. Aqui, de novo, Pedro, Lohan e Gerson, os 3 infiltrando no espaço dos 3 zagueiros do Corinthians. Era importante ter esse volume, essa presença dentro da área para conseguir gerar ocasiões de gol, para ter de fato presença, né? E conseguir com isso finalizações. Aqui de novo, Lohan mais uma vez nesse espaço entre as linhas de marcação, entre a linha do meio e a linha de defesa, com a possibilidade justamente de receber esse passe e acelerar em direção ao gol. O meio-campista, né, atacante, meio atacante do Flamengo nesse jogo, fez muito esse movimento dentro do duelo. Né? De novo aqui, uma bola que vai entrar no Lohan, ele vai girar muito rápido e vai sofrer a falta. Também porque ele acrescenta muita agressividade, né? Um jogador diferente em característica do Arrascaeta. O Arrascaeta é um meio armador, muita qualidade de passe, visão de jogo, mas o Lohan é um jogador que acelera mais em direção ao gol, e esse foi um fator importante para o Flamengo nesse jogo de ontem. Mas também tem qualidade para servir, como vai mostrar o gol. Ele recebe, né? Essa é uma bola parada que tem um rebote, ele fica de novo com o Flamengo. Mais uma vez, muito mérito o Flamengo teve em ficar com a maioria dos rebotes. E o Lohan vai encontrar um passe numa defesa mal organizada do Corinthians nesse momento. Não, rebote de bola parada, a defesa não conseguiu se reorganizar. E o Lohan vai encontrar um passe espetacular para o Pedro. Pedro temporiza, finaliza e consegue marcar o gol de abertura do placar do Flamengo. Então, qualidade do Lohan na ocupação do espaço, nos passes, na agressividade com a bola e sem também, como mostra o gol marcado por ele, Lohan. Ele e o Gerson juntos para fazer uma pressão em cima do Kaká. O zagueiro do Corinthians sozinho, hesita na jogada, perde. E aí o Gerson vai acelerar, serviu o Lohan e o garoto vai marcar o gol que sacramenta a vitória do Flamengo nesse duelo diante do Corinthians. Grande atuação do Lohan, um menino que surgiu com muito destaque no início do ano na campanha do título da Libertadores Sub-20 do Flamengo e vai ser uma solução para o Tite ao longo dessa temporada. O Flamengo tem opções ali para ataque importantes, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro, Gabigol, enfim, jogadores que têm uma história, que são importantes demais no Flamengo, mas esse garoto que surge com a possibilidade de ganhar espaço e de ser um diferencial,
Tite mudou o sistema, veio para um 4-4-2 e a resposta foi muito importante. A sequência a gente vai observar se o Lohan vai continuar sendo titular ou não. Tem uma Arrascaeta para retornar, né? Tá com problema físico, mas vai voltar para o Flamengo muito em breve. Mas de todo modo, o Tite ganha uma opção muito, muito boa com o Lohan para ser um meia, um atacante, um jogador agressivo, alguém que vai entregar gols para o Flamengo nessa temporada.